Oi pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou o Fábio Moraes, gestor de várias oficinas do país inteiro, estudioso e há quase 30 anos me dedicando nos processos de gestão da sua oficina. Por isso que eu falo de um jeito que eu tenho certeza que você entende. A gente finalizou o nosso último vídeo falando muita coisa sobre a LGPD e a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E nesse vídeo, claro, vai estar comigo a doutora Alessandra. Mas olha, antes de eu voltar aqui com a doutora Alessandra, põe na pausa. Se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações e não se esqueça de deixar um like e mandar seus comentários. Aproveite os comentários e coloca tudo o que você tem dúvida sobre a LGPD. Não tenha dúvida que a doutora Alessandra vai responder diretamente para você, porque aqui a gente quer pegar na sua mão e te ajudar em tudo que a gente puder nos processos de gestão da sua oficina. E a LGPD faz parte desses processos. Bom, eu e a doutora Alessandra terminamos o primeiro vídeo nosso sobre a LGPD e eu tenho certeza que a gente trouxe várias informações que vão te ajudar a entender um pouquinho mais sobre a LGPD. Mas, doutora Alessandra, tem uma expressão que eu gosto de usar demais. E tem hora que o meu pessoal fala assim, Fábio, para de usar porque já está ficando um saco. Mas eu não sei, eu adoro usar. É uma expressão que eu falo assim, de dar um passo para trás. Porque em cada tipo de assunto, o dar um passo para trás tem um significado diferente. Então agora eu queria aproveitar e dar um passo para trás sobre a LGPD e queria que você comentasse para a gente assim, primeiro, o que é LGPD? Bom, vamos lá. LGPD é uma lei geral de proteção de dados. Ela entrou em vigor aqui no nosso país em 2020, em setembro de 2020, só que a fiscalização começou em agosto de 2021. Por quê, que essa lei veio para o Brasil? Para que o Brasil pudesse ser equiparado a mais de 100 países que existem no mundo e que já tem uma legislação a respeito sobre proteção de dados pessoais de pessoas. Então não é uma legislação que foi criada específica para o Brasil? Não, de jeito nenhum. Legal. Inclusive a nossa lei, ela tem como base a legislação europeia, do mercado comum europeu. E houve essa necessidade até porque as nossas empresas precisavam fazer todo um comércio exterior com empresas na Europa, nos Estados Unidos, entre outros países. E esses outros países, nesses outros países já possuíam uma legislação sobre proteção de dados. Então o Brasil precisou fazer a lei aqui, colocar em vigor, para que essas empresas pudessem conversar com mais tranquilidade. Legal, maravilha. Bom, para a gente também continuar nesse passo para trás aqui ainda, o que muda ou o que mudou com a vinda da LGPD? Bom, vamos pensar o seguinte, todo mundo sempre forneceu dados pessoais. O que é dado pessoal? Dado pessoal é tudo aquilo que identifica alguém. Então é nome, CPF, endereço, telefone, e-mail. Esses são os dados pessoais comuns. Você vai na farmácia, você fornece o seu CPF. Para quê? Para conseguir um desconto ali. São dados pessoais comuns que todo mundo já fornecia, mas que não havia garantia nenhuma de que esses dados não iam ser passados para frente. Que na realidade acabavam sendo, Acabavam sendo. É aquela coisa, até pouco tempo atrás, se você quisesse comprar informações, comprar dados pessoais de uma determinada situação, você conseguia comprar. Então eu quero todos os dados pessoais de todas as pessoas do sexo masculino de 20 a 40 anos que moram em São Bernardo do Campo e que gostam de carros esportivos. Estava lá um pacote. Isso Verdade. Era comercializado. E dado pessoal passou a valer muito dinheiro. Mais do que muita coisa que tem por aí. Mais do que muita coisa. Porque a partir do momento que eu tenho esses dados pessoais, eu consigo direcionar minha propaganda exatamente para aquela pessoa que quer aquilo, aquela pessoa que está receptiva para aquilo. Então seria correto eu dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados impactou na forma como nós, empresas, temos que cuidar ou tratar dos dados dos clientes? Basicamente é isso. Antes eu já tinha o dado pessoal, mas agora eu tenho que garantir para aquele titular de dado, que é o meu cliente ou o meu funcionário, que os dados não vão sair daqui da minha empresa sem autorização dele. Entendi. Eu tenho que garantir. E é bacana a gente pensar, porque além de
ser dono de empresa, de ser empresário, a gente também é titular de dados. Claro. Nós também somos pessoas físicas. E a gente não gosta quando pegam os nossos dados, de repente a gente recebe, sei lá, um WhatsApp de uma loja que você fala, puxa, eu nunca fui nessa loja. Isso acontece, já aconteceu comigo. Acontece muito. E aí a gente para pensar, Por isso né? que é importante a gente ter a visão de dono de empresa, mas a visão de fora também, Sim. né? É bacana saber que os meus dados pessoais estão sendo resguardados. E aí a gente tem o dado pessoal sensível. O dado pessoal sensível, ele é uma coisa mais profunda. Por exemplo, quando a gente vai hoje fazer um exame de sangue, sempre tem que dar autorização para dado pessoal. Por quê? É dado pessoal sensível. Então, eles têm ali, online, eu posso pegar o resultado daquele exame online e vai passar todos os problemas de saúde que eu tenho. Imagina vender esses dados para as indústrias farmacêuticas. Dentro da oficina, o que é dado pessoal sensível? Vou dar um exemplo que eu tenho falado bastante, o pessoal fica até um pouco assustado, Fábio. Então, eu tenho o relatório de todas as manutenções que foram feitas naquele veículo. Se o meu cliente vender aquele carro para outra pessoa, eu não posso passar aquele relatório para o novo proprietário, porque aquilo é dado pessoal sensível do meu cliente anterior. A não ser que ele autorize. A não ser que ele autorize, a não ser que eu passe para ele e ele entregue para o cliente. Ah, mas ele não vai querer passar, não sei. Ou que, só para eu entender melhor, e eu tenho certeza que os proprietários de oficina vão ter a mesma dúvida que eu tive agora. O dono do carro antigo pode passar para o dono do carro novo, ou o dono do carro antigo pode deixar uma autorização que permita eu passar. Isso pode acontecer? Sim, pode acontecer, mas tem que ter autorização inequívoca, por escrito ali dizendo. Porque, vamos lá, eu tenho ali naquele relatório, se o meu cliente ele colocava peças originais ou paralelas, eu tenho naquele relatório se aquele carro já foi batido, se já teve um problema maior, né? Eventualmente ele não quer que o novo proprietário saiba. Né? Claro. Então, tudo ali é dado pessoal sensível. Eu tenho do meu cliente as preferências dele, quais são os componentes do veículo que ele desgasta mais. Eu tenho tudo isso aí. Entendi. Cita para mim aqui uns 3 ou 4 exemplos práticos de dados sensíveis. Por exemplo, nome é um dado sensível? Não, é dado pessoal, mas não é dado sensível. Não é dado Não é sensível. dado sensível. Dado sensível CPF? também não, é dado pessoal. Legal. Dado sensível é imagem. Então, eu tenho câmera no interior da minha oficina, eu tenho que ter ali todo um controle de quem tem acesso àquelas imagens. Sabe aquela coisa de postar vídeo cacetada ali Sim. na internet? O cliente caiu, escorregou, o funcionário caiu, escorregou. Não pode mais. Tá. Né? Deixa eu Sem fazer uma outra autorização, pergunta. não pode. Placa do carro é dado sensível? Placa do carro também não é dado sensível, mas é dado pessoal. Porque a placa do carro ela identifica o veículo, mas o veículo é de determinado proprietário. Eu consigo chegar até o proprietário através da placa do carro. Por que não é dado sensível? Porque o carro vai andar na rua e todo mundo vê, né? Mas não chega a ser dado sensível. Não. Só que assim, é legal que a gente pare para pensar que às vezes o cliente não quer que as outras pessoas saibam Que ele tem aquele carro. ou que o veículo dele está na manutenção. Verdade. Mas aí, quando a gente fala em dados pessoais e dados sensíveis, os dois, eu preciso tomar cuidados no processo de divulgação desses dados? O mesmo cuidado é resguardar. Porque não é dado sensível, é só dado pessoal. Mas é daquele titular de dados. E é ele que decide. Então agora, doutora Alessandra, eu vou pegar num ponto que é o que eu vejo assim demais nas oficinas. De novo, as oficinas, e isso é uma coisa legal, elas estão entrando nas redes sociais e estão disponibilizando conteúdos. Entre esses conteúdos, as oficinas estão fazendo pequenos vídeos dos carros que estão lá dentro. Às vezes um carro muito batido, às vezes um carro com muitos problemas, às vezes um carro muito bonito, um carro premium, uma Ferrari, etc. Às vezes um carro antigo. E o que eu percebo? É só acompanhar as redes sociais das oficinas que você vai ver que eles estão publicando imagens dos carros com a placa do carro. Qual que é o problema disso? É um problema imenso, porque é um dado pessoal do cliente que está sendo publicado. Eu estou divulgando. Sem autorização do cliente, eu não posso fazer isso. Solução: colocar uma plaquinha com o nome da oficina sobre a placa daqueles veículos. Lembrando que se o carro tiver características exclusivas, sei lá, é um carro tunado, é um carro antigo, que não tem muitos, que ele vai ser facilmente identificável só de ver o carro, aí sem autorização do cliente é melhor não publicar. A gente tem que lembrar disso. A gente está falando de dado pessoal dessas pessoas. Entendi. Outra coisa, tem que ter um informativo passado para todos os funcionários dentro da oficina, proibindo vídeos e fotos.
Porque muitas vezes, né, tá lá o seu mecânico, ele viu aquele carro bonito, ele vai tirar uma foto para postar, né, na mídia social dele. Ele vai tirar essa foto. Só que sem a autorização do cliente, se sair ali a placa do veículo, etc., pode criar um problema sério para a oficina. Porque, eventualmente, como você falou, às vezes o carro está muito batido ou está com muitos problemas. E eu estou lá fazendo um vídeo mostrando que aquele carro está todo empipinado. Só que aquele cliente quer vender o carro. E aí? E o comprador vê que o carro dele estava todo empipinado. Então, a gente está falando de dado pessoal do seu cliente. Cobre a placa, tome esse tipo de cuidado, que é super importante. Aí eu vou falar uma outra coisa, que envolve LGPD, mas que a gente não se preocupa. Eu sou dono de uma oficina, estou lá reparando um carro, meus funcionários estão reparando um carro e eu coloquei a peça nova no lugar, estou fazendo um vídeo da peça nova, mas por algum motivo meu cliente está perto do carro e meu cliente aparece nesse vídeo. Qual que é o problema? Aí a imagem, né, dado pessoal sensível. Como é que eu vou postar uma imagem do meu cliente sem autorização dele? A gente volta para aqueles vídeos das câmeras de vigilância. Eu só posso postar se eu tiver autorização por escrito das pessoas todas que apareceram. Deixa eu só fazer uma conexão aqui para ver se a gente consegue seguir nessa linha. Falamos da placa do carro, falamos de um dono de carro, que às vezes as oficinas deixam o dono do carro ficar do lado do elevador e isso não é bom. Já não devia. É outro assunto que depois a gente vai falar, mas não deveria. E aí, imagina então que eu estou filmando o carro e meu funcionário está reparando. Então nós passamos pela placa do carro, pelo cliente e agora pelo funcionário. E aí, se no vídeo que eu estou publicando aparece o meu funcionário, tem problema ou não? Tem problema também, porque a imagem é dado pessoal sensível do seu funcionário. E se ele não tiver dado autorização para a sua oficina, né, enquanto empregadora, de publicar essa imagem, ele pode te processar depois, com certeza. Caramba, né? Aí fica parecendo que tudo ficou muito chato. Porque, cara, eu não posso fazer nada. E quem já mexia e trabalhava com as redes sociais há mais tempo, fazia isso direto, né? E isso acabou virando uma rotina na vida de todo mundo hoje que quer postar alguma coisa nas redes sociais. O que eu estou entendendo que a doutora Alessandra está falando aqui é assim, olha, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente posta nas redes sociais. Então agora, doutora Alessandra, eu quero pedir para você assim, o que efetivamente pode postar em relação a não ter problemas ligados à LGPD? Eu posso continuar postando tudo que eu já postava antes, Fábio. Mas desde que eu tenha tomado os cuidados anteriores. Eu acho que fica até mais bonito na oficina que as placas dos carros fiquem cobertas ali com a plaquinha, já faz uma propaganda da oficina, já dá uma visão assim bem mais profissional da oficina. Pode fazer uma capinha de couro mesmo, Pode também. Sei lá, alguma coisa nesse silicone, alguma coisa assim, né? Vai ficar bonito e já vai resolver o seu problema com relação a isso. No momento, os seus funcionários, o que eu vou fazer? No momento da contratação, e os que já estão contratados, eles vão assinar um termo de consentimento também para tratamento de dados pessoais, e nesse termo eu posso colocar com relação às imagens, os vídeos, etc. Os meus clientes, se o cliente for sair, eu vou tomar cuidado, é melhor que ele não saia. Se ele for sair, eu vou ter que tomar o cuidado de colher uma autorização dele também. Então, o cliente também vai ter que te autorizar, né, a fazer isso. Não tem como eu postar uma imagem do cliente sem essa autorização. Mas isso tudo eu vou fazendo um pacote, né, que é a mudança desse processo, a adequação desse processo, já ao que determina a nova Lei Geral de Proteção de Dados com relação à oficina. Isso fica muito fácil, Fábio. Se vira processo e se vira hábito. É para tudo, para todos os veículos, para todos os clientes, para todos os funcionários, é aquilo que a gente falou. Porque vamos pensar o seguinte também, e com relação à contabilidade, do departamento pessoal, você não pega todos os dados pessoais dos seus funcionários e passa para a contabilidade, para que ela faça todos os olerites e todos os pagamentos? E aí, como é que fica a responsabilidade? Essa contabilidade vai ter que também assinar um termo de sigilo, confidencialidade, de que ela não vai propagar, não vai fazer vazar, né, aqueles dados pessoais. Dos funcionários. Dos funcionários. Eu tenho que conseguir comprovar para uma eventual fiscalização que eu fiz tudo que estava ao meu alcance, quer dizer, tudo que estava ao meu alcance que a lei determinava para adequar a minha oficina à nova Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu blindei a oficina. Vamos pensar o seguinte, Fábio, com relação aos computadores que eu tenho na oficina.
Eu tenho um pessoal que vai lá e faz a manutenção desses computadores. Sim. Nesses computadores existem os dados pessoais, não existem? Então eles estão lá. E essa pessoa, embora ela não acesse com frequência, não seja esse o objetivo, ela tem acesso àqueles dados pessoais. Tem um acesso direto, Tem né? um acesso direto. Primeiro, porque entende de informática, porque está lá consertando os computadores. Segundo, porque teve o acesso que eu precisei e chamei. Sim. E aí tem a questão de eu não ter tomado cuidado, né? E aí o que eu vou fazer? Ela também vai assinar um outro termo de sigilo, responsabilidade, confidencialidade. E isso tudo eu vou colocando ali numa pastinha e vou blindando a minha oficina. Inclusive, o próprio sistema de gestão. E a gente teve que fazer no sistema Ultracar uma adequação para a LGPD, que está lá dentro do sistema, para facilitar a oficina nesse processo da LGPD. Se você ainda não é usuário do Ultracar, vale a pena conhecer para entender esse processo que a gente implementou. Doutora Alessandra, eu estou vendo assim que o assunto ele vai rendendo de tal forma que a gente começa a mostrar para quem está participando com a gente, quem está assistindo esses vídeos, a necessidade e a importância de sair na frente. De ser diferente, de sair da mesmice. Olha, não é porque uma outra oficina não faz que eu não vou fazer. Eu tenho que buscar o que é bom para a minha oficina, buscar o que é melhor para a minha oficina e me resguardar de eventuais problemas. Uma das coisas que eu sempre falo é que a oficina precisa de ter um apoio jurídico para a LGPD. E aqui eu não poderia deixar de puxar nessa nossa conversa duas coisas. A primeira é a ferramenta que hoje você disponibiliza, voltada especificamente para as oficinas, sobre a LGPD. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para nós sobre isso. Então, Fábio, quando eu fui estudar, fui me especializar sobre nova Lei Geral de Proteção de Dados, logo que a lei entrou em vigor, em 2019, no ano seguinte, eu já fui me especializar. Eu verifiquei que todo mundo falava muito sobre multinacional, adequação de multinacional. E quase ninguém falava das empresas menores, das empresas familiares, das microempresas. Que é o perfil das oficinas que a gente trabalha. Que dá 80% das empresas, mais de 80% das empresas que existem no Brasil e é um perfil das empresas de reparação automotiva. Então eu fiquei preocupada com isso. E eu percebi que é uma mão de obra muito cara, né? E que normalmente a oficina acaba não tendo disponibilidade de pagar, de contratar um profissional para ir até a oficina e fazer toda a adequação para ela. Então eu resolvi fazer uma ferramenta, como você falou, que chama LGPD para oficinas. Essa ferramenta está numa plataforma, né? E eu dou também uma consultoria, dou toda uma assessoria. Essa ferramenta não é um curso, Fábio, é um passo a passo. Né? É bem simples e direcionado. E então você entra lá, claro, vai saber como é que funciona, o que é a nova Lei Geral de Proteção de Dados, etc. E aí já tem os modelos para baixar e para já ir adequando. O que eu falo para o pessoal que está lá comigo no LGPD para oficinas? Vai fazendo, baixando e já colocando em prática. Não assiste tudo para depois voltar, porque senão você vai esquecer o começo. Verdade. Usa como um passo a passo mesmo, né? E aí, realmente, eu tenho certeza que se você disponibilizar 20 minutos por dia, no máximo em 20 dias, um mês estourando, a sua oficina já está adequada com o LGPD para oficinas. Legal, deixa eu aprofundar um pouquinho nesse assunto. Quando você fala em ferramenta, eu vejo que existe uma via de mão dupla. Se você disponibiliza uma ferramenta que auxilia a oficina a trilhar os caminhos da LGPD, significa também que a oficina, para conseguir trilhar esse caminho, ela vai ter que separar um pedaço do dia e se dedicar a isso. É isso. Com certeza. Legal. E aí entra uma outra coisa que eu queria ver se tem como se aprofundar um pouquinho mais. Não vai falar tudo do programa, senão depois o pessoal nem entra lá, né? Mas é assim, olha, quando você fala que tem o passo a passo, significa, pelo que eu entendi, que as oficinas vão precisar buscar alguns documentos internos, vão precisar se adequar, por exemplo, a essa questão de ter o documento preparado para o funcionário assinar, para o cliente assinar. E como é que é isso? Você já disponibiliza esses documentos todos para a oficina, ou você só orienta e a oficina vai ter que fazer outro? Como é que funciona isso? Não, tá tudo lá. Tá tudo lá, tá mastigado, tá certinho, é só baixar e colocar em prática. E aí, no final, mais pro finalzinho, a gente tem um checklist.
Um checklist que é para a oficina já verificar se não deixou nada para trás, se fez tudo certinho. Feito esse checklist, a gente vai para o final, que é o relatório de impacto à proteção dos dados pessoais, que é o que eu tenho que entregar para a fiscalização, se houver uma fiscalização na oficina. E ele está pronto também. Mas, claro, a gente tem que lembrar o seguinte, né, Fábio? Aquele relatório que está pronto, ele só vai ser verdadeiro, tem que ser preenchido com pequenos dados da oficina. Só vai ser verdadeiro se a oficina, de fato, tiver seguido o passo a passo do LGPD para oficinas. Então, tá tudo lá, né? Eu só vou ter que preencher, vou ter que me dar o trabalho de preencher, colocar os nomes, os dados da oficina, né? E colocar em prática, colocar no processo. Ótimo. Então, aí, em cima desse processo todo, o que eu também consigo visualizar? Você falou em 20, 30 dias, eu talvez possa demorar um pouquinho mais para algumas oficinas, menos para outras, mas o que eu percebo? É um processo que já está pronto e definido pela doutora Alessandra, voltado para a sua oficina, que vai te dar o respaldo e que vai fazer com que você, eu vou usar uma expressão do Pitucha, que ele está usando muito, né, de subir a régua. Então, você participando deste programa da doutora Alessandra referente à LGPD, você vai estar subindo a régua da sua oficina. Você vai estar saindo da mesmice e fazendo com que a sua oficina esteja num patamar diferente das outras oficinas. Mais do que isso, doutora Alessandra, eu também percebo que se a oficina fizer esse trabalho da LGPD através do seu programa, ela vai estar evitando problemas futuros. Sim, eu acho que basicamente é você colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Né? Imagina você, dono de oficina, chegar de repente na sua oficina numa segunda-feira e tem lá uma autuação da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, te dando ali 24 horas para estar com a sua oficina adequada, ou já te multando de uma vez. A gente não sabe exatamente qual é o procedimento deles, é tudo muito novo, né, Fábio? Claro. Agora, duas perguntas assim bem diretas. Se eu me inscrevo nesse programa e se por acaso eu tenho dúvida, como é que eu vou fazer? E segunda pergunta, como é que eu faço para acessar? Você falou que tem um programa, mas assim, eu vou ter que digitar na ideia. Como é que eu faço? Não, tem um link que a gente já vai disponibilizar para vocês. Nesse link já tem um videozinho que explica como é que é essa ferramenta por dentro, mostrando o que você vai encontrar lá, explica o que é, nós estamos passando aqui para você. Mas a gente tem uma parceria, não é, Fábio? Tem uma parceria que vai fazer com que o trabalho, né, nesse programa, que é um programa de boas práticas para adequação da sua oficina à nova Lei Geral de Proteção de Dados, fique mais fácil, né, fique mais bacana de fazer. Que é a segunda etapa que eu ia falar. Eu falei da primeira e a gente já está caindo na segunda, que é isso mesmo. A Ultracar com a doutora Alessandra fizeram uma parceria onde você, que é usuário do software Ultracar, e se por acaso você não for e passar a ser, vai ter acesso a alguns benefícios que vão facilitar esse dia a dia. Então, eu vou pedir para a doutora Alessandra passar esses benefícios aqui que ela está concedendo para os usuários do sistema Ultracar. Pois é, né, Fábio? A gente já se conhece há tantos anos. Bastante tempo. São tantos anos trabalhando aqui no setor automotivo, tinha que ter essa parceria. Demorou, mas saiu, né? Com certeza. Vamos lá, então todo mundo, todos os usuários Ultracar, vão ter um desconto para adquirir, né, o programa LGPD para oficinas. Além que disso, aí é só acessar o link que a gente está disponibilizando aqui novamente. Exatamente, aí tem um código de desconto, todo mundo já pega esse código, coloca lá, já tem esse desconto. Além disso, o que vai acontecer? Nós vamos separar em grupos pequenos, né, de oficinas Ultracar, e esses grupos vão receber uma assessoria direta minha, pessoal minha. E a gente vai conversar ali online, ao vivo, e vocês vão poder tirar todas as dúvidas comigo ali, no momento que essas dúvidas aparecerem. Além disso, no final, todo mundo vai ser certificado, a gente vai conversar sobre isso, vai fazer o checklist que eu falei para vocês juntos. Aí, esse checklist eu faço com cada um de vocês em separado. Tá que bom? Legal. Cada oficina vai fazer o checklist diretamente comigo. Guarda ali uns 20 minutos e a gente faz esse checklist. E aí pronto, todo mundo vai ser certificado. Então, esses são os benefícios exclusivos para as oficinas que são clientes, usuários do software Ultracar. Para você que ainda não é cliente da Ultracar, mas é participante do programa da LGPD da doutora Alessandra, você, se quiser vir para o nosso lado aqui da Ultracar, também vai receber vários benefícios, porque todos os benefícios estão lá discriminados dentro do programa da doutora Alessandra. Então,
está na hora de você, mais uma vez, acessar o link que está aparecendo aqui para você, se inscrever no programa da doutora Alessandra, receber esses benefícios, tirar todas as suas dúvidas sobre LGPD e um pouco mais, né, doutora Alessandra? Com certeza. Aí a gente junta o melhor da gestão, né, da gestão da sua oficina com a Ultracar e também da gestão jurídica de LGPD específico para a sua oficina. Tá aí a parceria. Para a gente finalizar esse vídeo, doutora Alessandra, eu queria que você reforçasse sobre os cuidados em relação a vazar dados. O que significa essa questão de vazar dados? Os cuidados que a oficina tem, ou seja, eu queria agora que em pouco tempo você fizesse um resumo geral desses 2 vídeos que nós gravamos. Então, que desafio, hein? Que desafio, olha lá. Então vamos lá, gente. O que acontece? A sua oficina tem que ser capaz de comprovar para uma eventual fiscalização e também para os seus clientes que a sua oficina está adequada à nova Lei Geral de Proteção de Dados. E o que é isso? Você blindou a sua oficina e de lá não vazou dado nenhum. Como é que eu faço isso? Todos os dados pessoais que eu tiver armazenados dentro da minha oficina, seja no sistema de gestão, seja nos meus computadores, né, seja lá onde for, eles têm que estar acompanhados de uma autorização, um termo de consentimento dos clientes, dos funcionários, de eventuais prestadores de serviço. Eu tenho que conseguir comprovar para a fiscalização que todo mundo que trabalha comigo, que presta serviço para mim de alguma forma, contabilidade, pessoal que cuida dos computadores, pessoal que trata das câmeras, né, que tem acesso às imagens das câmeras, entre outras coisas, eles também assinaram um termo de sigilo e confidencialidade, né? Então eu vou blindando a minha oficina através do programa LGPD para oficinas, e aí eu consigo comprovar com aquele relatório de impacto de proteção de dados, explicando tudo o que foi feito para fiscalização. Daqui não vazou dado. Não vazou dado por quê? Porque eu fiz tudo que a legislação determinava que eu fizesse, né? E então, se acontecer alguma coisa, a culpa não é minha. E lembra, eu já falei com vocês, né, a diferença, o que é culpa? Culpa é negligência, imprudência ou imperícia. Se eu não agir nem com negligência, nem com imprudência, nem com imperícia, por quê? Porque eu fiz a adequação, eu fiz a minha lição de casa, então eu blindei a minha oficina, adequei ela à nova Lei Geral de Proteção de Dados, então não tem culpa. Se não tem culpa, eu não posso ser responsabilizado. Ainda que eventualmente tenha vazado um dado de uma pessoa que é meu cliente ou é meu funcionário, daqui não foi. Então isso já resolve pra gente. A gente poderia ficar aqui mais uns 2 vídeos falando sobre LGPD, porque tem assuntos demais. Mas eu quero deixar um gostinho na boca de cada um de vocês, para que vocês acessem o programa da doutora Alessandra. E olha, eu, Fábio Moraes, conheço várias oficinas que estão participando desse programa e já estão se adequando ou adequadas a esse processo da LGPD. Doutora Alessandra, quero agradecer demais seu tempo, sua participação. E espero que em breve a gente se encontre novamente. Com certeza. Obrigada, Fábio. Obrigada a vocês também pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é urgente, gente. É para ontem que essa adequação tem que acontecer. Obrigada, Fábio. Legal, de nada. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.